As empresas têm que entender que, apesar delas virem de séculos e séculos, desde a Revolução Industrial, pensando única e exclusivamente em dar lucro, não podemos esquecer que no passado, crianças eram chamadas adultos pequenos e trabalhavam 12 horas por dia. Então as organizações, as empresas tiveram que entender que o mundo é diferente, que nós temos que ter qualidade de vida, as pessoas têm que existir ao longo do tempo, ao longo da história. As empresas entendendo isso de uma forma ou de outra, algumas porque entenderam que é a melhor forma de fazer negócio e outras entenderam porque a lei forçou a isso. Hoje nós não soltamos dejetos, no meio ambiente porque tem uma legislação, mas tem empresas que vão além disso. Hoje eu não faço um funcionário trabalhar 14 horas por dia porque eu tenho uma legislação, mas tem empresas que vão além disso. Então as empresas hoje que são meramente legalistas, com o tempo vão entender que ela tem que ir acima da lei. Eu vou contar uma história que retrata bem o que é o mundo corporativo hoje de muitas empresas que fazem a mesma coisa e não sabem por quê. Há muito tempo atrás, uma pessoa, fazendo um frango, cortou as asas do frango, pôs em cima do corpo do frango e pôs no forno. Perguntaram para ela, por que você fez isso? A pessoa respondeu, não sei, mas acho que a asa fica mais gostosa. Aí voltou aos passados dela, aos seus antepassados. Foi para a mãe dele, Perguntaram, ela respondeu, não sei, mas acho que a asa fica mais gostosa. Foram para a avó dele, a mesma resposta, não sei, mas acho que a asa fica mais gostosa. Foram para a bisavó dele, que estava viva, que tinha mais de 90 anos. Ela respondeu o seguinte, meu filho, meu forno era muito pequenininho e quando você põe o frango na assadeira, as asas caem para o lado e não entrava no forno. Então eu cortei as asas e punha em cima do forno. 3 gerações depois faziam a mesma coisa, tendo um forno 3 vezes maior. Infelizmente, essa é a realidade de muitas empresas no dia de hoje. ESG é uma sigla em inglês, que é Environmental, Social and Governance, que basicamente é a governança, a parte ambiental e a parte social dentro da empresa. ESG, na verdade, é uma evolução da sustentabilidade, que a gente já tratava ali atrás, chamava de sustentabilidade, e aí veio essa parte de ESG porque englobou o G, que é justamente a parte de você governar e você ter conhecimento, e você ter gestão, e você acompanhar tudo que você faz dentro da sua empresa. Independente de você estar falando da área ambiental, da área social, a governança, na verdade, ela serve para você ter tudo que você faz dentro da sua empresa de forma organizada, de forma definida, procedimentada, controlada, medida, apresentada, transparente, de conhecimento e até mesmo você ter tudo isso como histórico da vida da tua empresa e de tudo que foi feito dentro dela. Quando a gente fala em governança, a gente está falando em linhas gerais de tudo que se faz ali dentro. É a forma que você tem de estabelecer processos, e fazer com que esses processos eles sejam feitos de forma transparente. Por quê? Porque você não é a empresa, ela não é um indivíduo, ela está em algum lugar inserida, então ela tem comunidades, ela tem os stakeholders, ela tem os agentes governamentais, ela tem os clientes, os investidores, e isso tudo tem que ser feito de forma transparente para que todos esses envolvidos tenham acesso a toda essa informação, a todo esse dado e tranquilidade da transparência daquilo que a empresa está fazendo.
grande equilíbrio das empresas, e aí não é diferente aqui, é você fazer um bom trabalho dentro de todos os pilares. Então, do pilar ambiental, do pilar social, que na verdade eles caminham muito próximos um com o outro, principalmente se você está falando do setor de energia renovável. Você tem o próprio pilar humano, né? Porque não é só o trabalho social, mas é todo o trabalho que você faz dentro da sua empresa, dentro dos seus recursos, que a gente chama de materialidade humana, né? Então, são os seus funcionários, são os seus fornecedores, são os seus clientes. O centro de operação, na verdade, ele tem tudo a ver com o SG. Ele tem tudo a ver principalmente com a parte de governança da empresa. Ele é um centro de controle, então a gente com as informações que a gente tem nesses painéis, a gente consegue saber o status dos equipamentos, a gente consegue saber se as subestações estão funcionando de maneira adequada. Mas mais do que isso, a gente consegue saber as atividades que estão sendo realizadas, a gente consegue ter informações de segurança relativos a essa atividade. Esse mapa que eu estava mostrando para vocês ele é um bom exemplo. Na verdade, este mapa ele é um mapa meteorológico. O que ele está mostrando para a gente aqui são formações de nuvens. Eu também consigo enxergar queimadas, eu consigo enxergar incidências de raios e com essas informações eu consigo garantir que as atividades que estão acontecendo na companhia, elas estão acontecendo com segurança e que se elas saem dessa zona de segurança por condições meteorológicas, elas são paralisadas. E aí eu garanto a segurança das pessoas que estão trabalhando no site. Isso é governança. As empresas de energia renovável elas estão normalmente fora dos grandes centros, elas são estabelecidas em zona rural. Se a gente está falando da matriz eólica, a gente está falando basicamente Nordeste, alguma coisa no Sul. Basicamente você está em regiões que são regiões rurais, que são regiões onde você tem uma comunidade de certa forma vulnerável, vivendo ali com pouco recurso. E aí você vai avaliar qual é o impacto que a minha operação está causando, impacto ambiental. Então, o que eu vou fazer para mitigar ou eliminar esse impacto? Qual é o impacto que a minha operação, a minha organização está causando na área social? E como que eu, que sou uma empresa, que estou gerando o meu dinheiro, né, ali, naquela região, posso contribuir com aquelas comunidades e com aquelas pessoas do entorno para que isso seja uma coisa dividida. Não fique só no meu uso, mas para que eu traga o desenvolvimento para que eles façam parte do sucesso e façam parte da história da companhia. Vamos pensar na área social. Você faz um diagnóstico daquela região. E esse diagnóstico, na verdade, ele é um estudo que ele leva em consideração a cultura, os índices de desenvolvimento, o histórico da região, porque você tem muitas áreas onde você tem as comunidades quilombolas, comunidades indígenas, comunidades tradicionais, o Brasil é cheio delas. E você tem que preservar essa cultura, né? Você tem que respeitar aquelas comunidades. Então você faz esse diagnóstico, entende de uma forma, vamos dizer, técnica, porque aí é um estudo mesmo, em que local você está inserido. Feito isso, basicamente depois o que você faz é a escuta ativa. Então você faz assembleias, reuniões, onde você chama as pessoas da comunidade, as associações, o próprio governo, que você escuta deles aonde dói. E nós, enquanto uma organização maior, enquanto uma organização que vai trazer investimento, como que a gente poderia ajudar? Ao mesmo tempo que a gente está ali desenvolvendo o local, porque quando você traz um empreendimento para uma região, você também traz desenvolvimento, porque você traz pessoas, você aumenta o comércio, você gera trabalho, você aumenta os empregos diretos e indiretos, mas você também pode contribuir aonde mais dói para essas pessoas, com projetos de desenvolvimento educacional, seja com projetos de desenvolvimento hídrico, empreendedorismo. Nós estivemos em uma região
quando a empresa chegou nessa região. Embora estivesse definido que ia ser um projeto educacional, durante as entrevistas, durante a avaliação disso tudo, a gente identificou que o grande problema dessa região era hídrico. Então as pessoas elas não conseguiam, pequenos produtores rurais, eles não conseguiam ter água suficiente, nem para lavoura, nem para criação de animais e até mesmo para eles. Eles eram obrigados a andar 2, 3, 4 quilômetros com um balde na cabeça para ir até um barreiro, conseguir água até mesmo para consumo próprio. E isso era um dos primeiros problemas. Então, antes de pensar em educação, antes de pensar em empreendedorismo, eles não tinham o item básico que é água. E aí, qual foi o nosso processo ali? Bom, vamos então identificar por meio de estudos como é que se pode ajudar essa população. E aí a gente fez a implementação de cisternas que pudessem armazenar água durante as épocas de chuva e essa água pudesse ser usada durante toda a época de seca, que pudesse ali essas pessoas terem condição de ter sua lavoura, de terem seus animais e se manterem vivendo ali. E hoje você já consegue observar o benefício que trouxe. Então aquelas pessoas já conseguem plantar seu próprio alimento. Com isso as pessoas conseguem até mesmo fazer trocas e pequenas vendas ali na região. Então aí você começa a ver surgirem os próximos interesses. Então a gente gostaria de poder empreender, mas eu preciso de uma ajuda. Eu gostaria de aprender como fazer um pequeno negócio. Então aí você vai vendo surgirem novas dores e novas situações em que você pode dar continuidade ao seu trabalho enquanto empresa, né? Essa fazenda, ela foi comprada na década de 80 e a Michelin já estava instalada no Brasil, na parte de comércio de pneus, né? E ela começou também a criar a sua indústria de pneus aqui no Brasil. Então, até antes de 1990, havia uma proteção de mercado aqui no Brasil. O mercado da borracha era protegido, existiam leis que obrigavam as indústrias a primeiro comprar a borracha nacional para depois poder importar. Então, devido a isso, a Michelin ela sentiu necessidade de ter fazendas de seringueira aqui no Brasil. Então, inicialmente comprou uma fazenda no Mato Grosso, em 1981, que ela começou a plantar, mas ainda não havia produção de borracha. E depois, em 1984, ela comprou essa fazenda da Bahia, que já existia produção de borracha. A Michelin, ela se instalou na década de 80, ela começou a ter problema com os primeiros plantios, e aí ela iniciou uma pesquisa em 1990, uma pesquisa de seringueira que, por ser uma planta de ciclo longo, leva 22 anos para estar pronta, e aí ela chegou, depois que houve a liberação da importação, que depois de 1990, ela se questionou muito, no início dos anos 2000, o que fazer com essa plantação. Então, a solução que a empresa achou foi tentar fazer um projeto de desenvolvimento sustentável que atendesse os 3 eixos, né? O eixo social, que as pessoas não fossem demitidas, que a economia da região não fosse impactada, o eixo ambiental, que conseguisse proteger as matas, que essa fazenda tinha 3 matas remanescentes da mata, 3 áreas de mata remanescentes da Mata Atlântica, e o eixo econômico, que também ela tinha que se preparar para um projeto de desenvolvimento sustentável em relação à sua usina. Ela tinha que aumentar a capacidade de produção se houvesse uma demanda maior de plantios, de mais produção de borracha. Em 2004 foi feito um projeto
chamado POVB, envolvendo 3 eixos, né? O eixo social, ambiental e científico. O científico é essa pesquisa com évia, né? Pesquisa com seringueira. O ambiental é a reserva ecológica. E o social foi dividir a fazenda em 2 partes. A Michelin ficou com 4.500 hectares e 4.500 hectares ela dividiu em 12 fazendas, 12 médias propriedades. Essas 12 médias propriedades ela financiou para a equipe de executivo que a empresa tinha aqui na Bahia. E esses funcionários, né, que depois se desligaram da empresa, eles teve o compromisso de contratar todos os funcionários que estavam saindo da Michelin, que fazia sangria nessa área, e aumentar o seu efetivo, porque a melhor forma de ter sucesso na parte agrícola seria fazer plantios com essas novas variedades que a Michelin desenvolveu, resistente ao fungo e produtiva, em um sistema SAF. Sistema SAF significa Sistema Agroflorestal. É o consórcio de 3 culturas: seringueira, cacau e banana. Num primeiro ano, ele planta a banana, em seguida ele planta o cacau e planta a seringueira. A banana, ela vai fazer sombra para o cacau, porque o cacau precisa de uma sombra. E a seringueira vai estar pequena, então ela não vai conseguir dar sombra ao cacau. A banana, ele já vai dar uma renda já no primeiro ano para o proprietário. O cacau com 4 anos e a seringueira só a partir do 8º ano. Então, ela decidiu por entrar nesse projeto de desenvolvimento sustentável, que é o conhecido como Projeto Ouro Verde Bahia, que hoje é o maior projeto de desenvolvimento sustentável do grupo. E ela conseguiu atender o eixo ambiental, fazendo uma reserva ecológica de 3.000 hectares, com essas 3 áreas de matas que existiam aqui, com áreas de seringueira que foram cedidas para a reserva ecológica e foram enriquecidas com árvores aqui da região. Então, atendendo assim, com esses 3.000 hectares, o eixo ambiental, e nessa reserva tem pesquisa, tem recuperação de áreas degradadas, todo um trabalho que uma reserva ecológica entende que é preciso para uma reserva ecológica. Essa mata que estamos vendo bem aqui atrás, ela é a mata do Pacangê, um dos 4 fragmentos que a gente tem de Mata Atlântica aqui dentro da reserva. Aqui na reserva nós temos populações de macaco-prego, que é uma espécie ameaçada de extinção. Nós temos os mutuns, que são aves muito lindas e também estão ameaçadas de extinção. As nossas populações aqui, elas estão bem numerosas, vivendo bem nas nossas matas aqui. Aqui, onde estamos próximos de um pé de sapucaia, um indivíduo centenário, ela tem um porte, né, arbóreo maior, cipós mais grossos, e aí quando você olha ao redor, você vê que ela se destoa, né, da vegetação, justamente por isso, porque quando isso aqui foi explorado, ela foi mantida. Então, a gente tem como ter uma noção de como é o tamanho, né, que as espécies arbóreas elas conseguem chegar numa mata primária de Mata Atlântica. E aí quando você olha para um negócio desse tamanho e compara com o tamanho de um ser humano,
você vê o quanto o ser humano é insignificante, né? A reserva hoje é um centro de pesquisa, que nós temos muitos parceiros de universidade e muitos pesquisadores introduzidos dentro com pesquisa de alto valores e longo prazo, como o UFBA, federal, nós temos de pesquisa da Federal de Minas, de Viçosa, as estaduais, o ESC, o EFS, tem muitas e muitas universidades trabalhando aqui dentro, desenvolvendo muita pesquisa. Aqui, inclusive, é sede da Casa do Pacangê, que é uma das matas que a gente tem aqui na Reserva Ecológica, que é essa mata aqui que tem aqui por trás da gente. E a sede, ela fica bem aqui. Tem uma casa onde o nosso diretor, ele fica hospedado. E aqui é bom porque ele fica mais próximo, né, das matas. A gente, entre outras coisas que fazemos aqui, a gente faz o estudo de fenologia. Então, nós entramos nas matas para entender e registrar quais são as espécies que estão frutificando, que estão em flor. E depois a gente leva para o viveiro para germinar, criar nossas plântulas e aí isso incorpora no projeto de restauração das matas locais aqui. Isso aqui é um pequi verdadeiro. Isso aqui é um murici. Isto aqui é bacupari. Isto aqui é pati, é uma palmeira. Isto aqui é um cunduru, árvore centenária. O conduru. E aqui é a copaífera, que chamamos paóleo. Isso aqui tem um óleo que vai para a fabricação de shampoo, sabonete. Quem está adotando esse tipo de plantio é a Natura. Todas essas plantas que eu falei aqui já existiu no passado. Quando houve o desmatamento para o plantio de seringueira, ela já existia muito. Como sapucaia, piqui, conduru, paóleo, que é copaífera. Essas espécies todas já existiam aqui dentro. É por isso que ele tem o cuidado de catar dentro da própria reserva. Desde o ano de 2004, iniciamos os plantios e até hoje já plantamos 110 mil plantas, com 275 espécies dentro do plantio. Mais ou menos cada plantio 100 espécies diferentes. Em 2050, eu me dou o direito de sonhar, porque mais cedo ou mais tarde, a humanidade tem que ter bom senso. Eu vou estar com 81 anos, minha filha mais velha com 40, minha filha mais nova com 29 e minha esposa com 71. Então eu tenho o direito de acreditar que vamos ter governantes equilibrados de bom senso. Vamos saber que sem o meio ambiente a gente não vive e temos que respeitá-lo. Os nenéns vão nascer da maneira mais natural possível, porque sabemos que isso é a melhor forma do desenvolvimento de um ser humano. As empresas vão abrir seus números mesmo sendo capital fechado. Os empresários vão dialogar com seus empregados sobre o processo de tomada de decisão. E até a comunidade onde está vai saber quanto que aquela empresa ganha e quanto que ele tem de lucro.
Esse é o meu sonho para 2050.